Agora vamos a uma descoberta incrível no exterior, uma elaborada série de monumentos de pedra. Acredita-se que tenha sido escondido por milhares de anos, não muito longe de famoso local de Stonehenge, e sugere que os mistérios que envolvem isso, a região é maior do que muitos de nós, inclusive. Pensamento. A Ia Grok resolveu o mistério de Stonehenge em 2026, e o que isso revelou é genuinamente chocante. Não é uma nova teoria, nem uma reinterpretação de ideias existentes. Uma conclusão baseada em dados de que 5.000 anos de conhecimento humano perdidos inteiramente. Em 2026, os pesquisadores alimentaram Grok todos os dias. Medição toda arqueológica, levantamento todo cálculo astronômico. Já foram coletadas em Stonehenge 3 séculos de estudo acumulado, compactado em uma única análise de IA. O que Grok descobriu não era o que ninguém esperava. Procurando por. O verdadeiro propósito do monumento não tem nada a ver com isso, relacionado às explicações que recebemos. Ensinado, o conhecimento matemático codificado, não deveria ter existido nada ali dentro. Mais 3.000 anos. O astronômico, precisão incorporada em suas pedras necessária, capacidades que ainda não podemos totalmente compreender, explicar. E o padrão que Grok identificou no sequência de construção à parte que interrompe pesquisadores abruptamente, reescreve quem esses construtores realmente eram. Isto foi o que a IA descobriu. O monumento que não deveria existir. Stonehenge ergue-se num local varrido pelo vento. Planícies de Guise, de Salisbury, Inglaterra, 90 milhas a sudoeste de Londres, elevando-se de terras agrícolas planas de uma forma que tem povos inquietos por séculos. Não, porque é bonito, embora seja, porque não deveria ser possível. O anel externo consiste em enormes arenitos arenosos. Pedras, cada uma com mais de 6 metros de altura, cada uma pesando cerca de 25 toneladas extraídas de pedreiras, de Marlborough Downs, aproximadamente 32 quilômetros, norte e equipado com horizontal, vergaz usando juntas de extraordinária precisão. O trabalho artesanal incorporado naqueles, só as juntas já seriam impressionantes. De qualquer época, originário do período neolítico, quase inexplicável. Dentro desse anel externo ficam pedras azuis menores, mas ainda assim, até 4 toneladas cada transportadas de Preseli. Colinas do país de Gales. 140 milhas sem ferramentas de metal, sem veículos com rodas capazes de suportar isso. Tipo de carga. Sem guindastes ou qualquer tipo de equipamento de elevação. Podemos apontar com confiança. Pense cuidadosamente sobre o que isso realmente significa. Meios. Engenheiros modernos com pleno. O equipamento encontra o posicionamento de pedra de 25 toneladas cortada com precisão para ser um desafio logístico significativo, exigindo planejamento cuidadoso e conhecimento especializado. A explicação padrão rolos de toras, corda, rampas de terra, teste persistente. Erro sempre se esforçou contra a realidade física do que foi alcançado. Aqui, nunca foi totalmente satisfatório. E a maioria dos pesquisadores que dedicam tempo sério, o tempo com os números sabe disso, e é isso que torna tudo ainda pior. O monumento foi construído em vários locais, fases que abrangem o período de 3.000 a 2.000 a.C. Os primeiros trabalhos envolveram a escavação de um fosso circular com talude de terra. Em seguida surgiram 56 poços misteriosos chamados de Buracos de Aubrey. Em seguida, os trilitos de Sarsen. Em seguida, o reposicionamento sucessivo do pedras azuis em configurações. Os arqueólogos têm tido dificuldades em explicar, ao longo de gerações de dedicados, análise. Por volta de 1600 a.C., o sítio era fechado. Embora essa palavra não seja exatamente capturar o que o Grok descobriu ao analisar a fase final da construção. Sequência. A narrativa padrão diz: comunidades neolíticas construíram tudo isso por meio da devoção religiosa primitiva, engenhosidade e gerações de persistência. Esforço coletivo, simples, humano, explicável. Essa narrativa simplesmente se estendeu por 5.000 anos, de dados e uma IA que não deixa escapar nada. Padrões. O que foi pedido para Grok fazer? Em 2026, a equipe de pesquisa compilou o conjunto de dados mais abrangente já criado sobre Stonehenge é este, montado. Cada medida, levantamento arqueológico todo geológico, análise todo cálculo astronômico, executado no local ao longo de 300 anos, de estudo formal. Petabytes de dados, todos eles inseridos em Grok AI, o sistema avançado desenvolvido pela CAI, cujas redes neurais haviam sido especificamente treinados em física. Greater than
engenharia, astronomia, arqueologia e reconhecimento de padrões em um nível não. Um pesquisador humano individual poderia corresponder simplesmente em virtude da expectativa de vida e largura de banda. A diretiva era precisa. Analise tudo. Identifique padrões, propósitos e princípios humanos. Os pesquisadores podem ter deixado passar algo devido a limitações de examinar apenas um aspecto ao site de cada vez. Grok não apresentou nenhuma teoria. Retornou uma reinterpretação completa de o que é Stonehenge, o que ele faz e que nível de conhecimento era necessário para construa-o. O resultado não resolveu o mistério da maneira que a equipe esperava. Aprofundou-o sistematicamente camada por camada com dados para sustentar cada alegação e números precisos o suficiente para forçar a comunidade acadêmica deve prestar atenção. Grok começou com os buracos. O Aubrey. Buracos. Os buracos de Aubrey são 56 poços, dispostos em anel logo dentro. Terraplanagem externa de Stonehenge. Descoberta no século XVII e nomeada, seguindo o antiquário John Aubrey Estes. As crateras têm intrigado os pesquisadores desde então. Sua identificação. Depósitos de cremação. Foram encontrados em alguns. Outros apareceram completamente vazios. As variações no espaçamento entre as covas consecutivas foram atribuídas à imprecisão na construção. Neolítico. Pessoas fazendo o seu melhor com métodos primitivos. Ferramentas ficando aquém da perfeição. Uniformidade de maneiras que foram consideradas, sem nada de especial e pouco informativo. Nada mais significativo do que isso. Rock demoliu essa suposição em seu primeira análise. A IA analisou o espaçamento preciso entre cada um dos 56 buracos usando dados de levantamento compilados. Medir distâncias até frações de 1 milímetro, uma resolução sem precedentes. A análise humana tentou isso. Escala. Eis o que foi encontrado. O espaçamento. As variações não são aleatórias. Elas não são erros, eles não são os esperados. Subproduto de trabalhar sem precisão. Instrumentos. Ao traçar as distâncias entre buracos Aubrey consecutivos e graficamente resultados, você não obtém dispersão. Você obtém um padrão de onda senoidal que corresponde precisamente à equação, descrevendo variações orbitais lunares ao longo do ciclo nodal lunar de 18,6 anos. O espaçamento codifica o máximo da Lua e ângulos de declinação mínimos conforme necessário. Órbita à Terra ao longo desses 18,6 anos completos. Período com um nível de precisão que elimina a possibilidade de coincidência em todos os aspectos. Limiar estatístico razoável. Pense no que isso realmente significa. Isso não é um alinhamento visual que você pode deparar-se com isso ao observar casualmente o céu ao longo de algumas estações. Esta é uma codificação matemática de mecânica orbital traduzida em medições de espaçamento físico precisas, a centímetros executados ao longo de um círculo, 100 metros de diâmetro. Doutora Jennifer Walsh, a astrônoma, trazidos para verificar as descobertas de Grok, afirmou em seu relatório publicado que correlação entre o espaçamento dos furos de Aubrey e a mecânica orbital lunar é estatisticamente esmagadora. A probabilidade de esse padrão ocorrer por acaso é praticamente zero. Não é pequena, não é desprezível, é praticamente zero. Há 5.000 anos, alguém compreendeu a mecânica lunar em um nível que só foi formalmente codificado na ciência ocidental com o trabalho de Kepler no século XVII, e registrou esse conhecimento em poços de giz escavados com picaretas de chifre no solo da planície de Salisbury. E então Grok os identificou especificamente por meio de 56 desses poços. O número não é arbitrário. Não é uma coincidência de conveniência de construção ou disponibilidade de mão de obra. 56 representa 3 vezes o ciclo lunar nodal de 18,6 anos. 18,6 multiplicado por 3 igual a 55,8. Essencialmente, 56 arredondado para um número inteiro representa o número de buracos físicos. Os buracos de Aubrey funcionam como uma calculadora lunar de ciclo triplo, permitindo aos observadores rastrear as posições da Lua ao longo de 3 períodos nodais completos abrangendo um total de 56 anos. Um sistema projetado não apenas para uma geração de observadores, mas para continuidade ao longo de múltiplas gerações. Os astrônomos modernos precisam de computadores e séculos de dados observacionais acumulados para calcular a mecânica orbital lunar com esse nível de precisão.
Esses construtores codificaram os mesmos cálculos em buracos cavados há 5.000 anos com ferramentas feitas de chifres de veado. Para que isso fosse possível, alguém teve que observar as posições de declinação extremas da Lua ao longo de pelo menos um ciclo completo de 18,6 anos. 18 anos e meio de observação noturna sistemática precisa o suficiente para calcular a curva completa da variação e, em seguida, traduzir esses números em diferenças de espaçamento, medidas em centímetros, em um círculo de 100 metros, usando instrumentos que nunca encontramos e que atualmente não conseguimos identificar. Mas foi aí que os buracos de Aubrey deixaram de ser a coisa mais perturbadora que Grok encontrou. Porque quando a IA se voltou para as próprias pedras de arenito, descobriu que Stonehenge não era apenas uma calculadora, era algo completamente diferente. Algo para o qual não temos uma palavra adequada em nenhum contexto antigo. E as pessoas que morreram lá dentro podem ter morrido por causa do que aquilo lhes causou. Stonehenge como uma máquina acústica. Grok processou todas as medições disponíveis das pedras de arenito. Posições, orientações, alturas, alinhamentos, densidade do material, pétreo, curvatura do círculo, posicionamento exato das vergas que conectam os pilares. Em seguida, foram realizadas simulações de modelagem acústica utilizando todos os dados estruturais. Os resultados não foram o que qualquer membro da equipe de pesquisa esperava ou estava preparado para receber. Stonehenge, quando completo com todas as pedras em pé e as vergas no lugar, funciona como uma cavidade ressonante. Um espaço tridimensional projetado especificamente para manipular ondas sonoras de maneiras específicas e reproduzíveis. O arranjo cria ondas estacionárias em frequências específicas, particularmente na faixa de infrassom entre 95 e 120 Hz. Eis o que ninguém previu, e o que torna essa descoberta verdadeiramente perturbadora: essa faixa de frequência está abaixo do limiar da audição humana consciente. Você não consegue ouvir infrassons no sentido convencional, mas seu corpo reage a eles de maneiras mensuráveis, consistentes e significativas. Pesquisas modernas confirmaram que a substância pode induzir estados alterados de consciência, respostas emocionais intensas e desorientadoras, alucinações visuais e amplas alterações fisiológicas, incluindo variações na frequência cardíaca e padrões de atividade neural associados a estados de transe profundo. Esses não são efeitos sutis. São profundos e atuam em todos os sistemas nervosos humanos, independentemente da origem cultural ou das expectativas prévias. Os construtores de Stonehenge projetaram seu monumento para gerar essas frequências exatas, quando sons fossem produzidos dentro do círculo, seja por meio de tambores cânticos ou instrumentos musicais. O Dr. Marcus Chen, engenheiro acústico contratado para verificar de forma independente a modelagem de Grok, afirmou publicamente que a precisão necessária para criar esses efeitos é extraordinária e não tem paralelo em nada da época. Os engenheiros acústicos modernos utilizam matemática complexa e modelagem computacional sofisticada para projetar espaços com propriedades acústicas específicas. Stonehenge alcança o mesmo resultado usando apenas pedras cuidadosamente posicionadas, moldadas e colocadas por pessoas que trabalham sem nenhuma das ferramentas que associamos a esse nível de conhecimento acústico. Eis o detalhe que muda todo o panorama. Grok detectou que o campo acústico dentro do círculo não é uniforme em todo o espaço fechado. A IA identificou posições específicas dentro do monumento, pontos onde os efeitos de infrassom estariam concentrados com intensidade máxima. Essas posições correspondem exatamente às áreas onde restos humanos cremados foram encontrados durante as escavações. Não se tratam de sepultamentos aleatórios distribuídos pelo sítio arqueológico, mas sim de colocações deliberadas em pontos de máxima concentração acústica. As pessoas que permaneciam nesses locais específicos durante cerimônias que envolviam tambores ou cânticos prolongados experimentavam os efeitos psicológicos e fisiológicos mais poderosos do monumento em sua intensidade máxima. Algumas dessas pessoas morreram ali.
Não podemos afirmar com certeza se a causa é natural resultante de experiências profundas de alteração do estado de consciência ou de exposição fisiológica prolongada a infrassons concentrados durante longos períodos cerimoniais. No entanto, a análise do Grock é inequívoca em um ponto. Stonehenge não era um templo passivo onde as pessoas se reuniam para contemplar pedras. Era uma tecnologia ativa para alterar a consciência humana projetada com uma precisão que não deveria ter existido quando foi construída. E as pedras azuis que eles arrastaram por 225 quilômetros do país de Gales eram as cordas do instrumento às próprias pedras azuis. A análise das pedras azuis feita pela Grock resolveu uma questão que os arqueólogos debatem há décadas sem chegar a uma conclusão satisfatória, porque aquelas pedras específicas daquele local específico no país de Gales foram transportadas por aquela distância aparentemente impossível com um custo enorme em mão de obra e tempo. A resposta encontrada pelo GR. OC não é logística, não é geográfica, é acústica. A IA analisou a composição geológica de cada pedra azul usando levantamentos petrográficos incluídos no conjunto de dados principal. O que foi detectado foi claro e reproduzível. As pedras azuis foram selecionadas especificamente por suas propriedades sonoras. Quando percutidas, as pedras azuis produzem tons claros e sustentados diferentes das rochas comuns. Pedras diferentes produzem tons diferentes com base em seu tamanho, forma e composição mineral precisa. E Grock descobriu que as pedras azuis específicas de Stonehenge não foram retiradas aleatoriamente de pedreiras galesas convenientes e transportadas simplesmente por estarem disponíveis. Elas foram escolhidas para formar uma série harmônica tons relacionados por meio de proporções matemáticas precisas que qualquer músico treinado reconheceria imediatamente como uma escala pentatônica. A mesma escala de 5 notas que aparece independentemente em tradições musicais em todo o mundo antigo, da China, a África Ocidental e as Américas pré-colombianas, sugerindo que ela pode refletir algo fundamental sobre a percepção auditiva humana em vez de uma convenção cultural. E essas pedras não estão colocadas aleatoriamente dentro do círculo. Grock identificou que cada pedra azul se situa em um nó acústico específico em relação ao anel de Sarsen que a circunda. Quando as pedras de Sarsen geram sua ressonância infrassonante de baixa frequência, as pedras azuis posicionadas nesses nós vibram em resposta em sintonia com a vibração. O círculo de Sarsen cria a frequência fundamental que afeta o corpo abaixo do nível da consciência. As pedras azuis adicionam uma complexidade harmônica em camadas sobre essa base. Juntos, eles produzem um ambiente acústico ajustado para afetar a fisiologia humana de maneiras que foram precisamente projetadas e ainda são mensuráveis hoje. Os projetistas de salas de concerto modernas usam esses mesmos princípios acústicos, posicionando materiais refletores e ressonantes em locais calculados, para moldar o caráter sonoro de um espaço e obter o máximo efeito. Stonehenge faz o mesmo com megálitos dispostos em uma planície aberta. Para selecionar as pedras certas, alguém viajou até as colinas de Preseli. No país de Gales, golpeou pedras individuais com um instrumento de teste. Ouviu atentamente os tons produzidos, avaliou as alturas em relação a uma série harmônica necessária e escolheu as pedras específicas que atingiram as notas corretas dentro das tolerâncias aceitáveis. Em seguida, organizaram o transporte dessas pedras escolhidas por 225 quilômetros até a planície de Salisbury. Isso não é devoção religiosa agindo por instinto ou tradição. Trata-se de um controle de qualidade rigoroso em um instrumento acústico de precisão, e eis o que isso implica em relação ao processo de planejamento. Todo o projeto foi concebido como um sistema acústico e astronômico integrado antes mesmo de uma única pedra ser movida de seu local de origem. Os requisitos para a seleção da pedra azul, as especificações de posicionamento do arenito, a orientação do local. Tudo isso teve que ser decidido em conjunto a partir de um documento de projeto unificado antes do início da obra. Não se chega a esse nível de integração por meio de tentativas e erros ao longo de gerações. Começa-se com um projeto completo,
Mas tudo isso a calculadora lunar codificada nos buracos de Aubrey, a máquina acústica construída com o anel de arenito Sarsen, o conjunto harmônico de pedra azul afinado em uma escala pentatônica revela-se apenas a camada visível do que Stonehenge realmente é. Quando Grock analisou a paisagem ao redor do monumento, descobriu algo que reformula todo o projeto. Stonehenge não é o projeto em si. É a peça central de algo muito maior e muito mais cuidadosamente planejado. E esse sistema maior foi construído primeiro, uma paisagem concebida a partir do céu. Grock teve acesso para liderar nossos levantamentos dados de mapeamento geofísico e registros arqueológicos abrangendo vários quilômetros quadrados ao redor de Stonehenge, tratando o monumento não como um sítio isolado, mas como um componente de um sistema regional. O que foi detectado mudou a perspectiva interpretativa de toda a investigação. Stonehenge não está isolado. Ele se situa no centro de um sistema paisagístico integrado que contém centenas de estruturas, recintos de terraplenagem, túmulos, avenidas processionais, círculos de madeira, alinhamentos de fossos espalhados pela planície, mas posicionados de acordo com relações geométricas e astronômicas que Grock quantificou com uma precisão nunca antes alcançada por nenhum levantamento. Túmulos específicos formam triângulos geométricos precisos com Stonehenge no vértice. Outras estruturas de terraplenagem alinham-se ao longo de linhas retas que se estendem por quilômetros. Círculos de madeira marcam eventos astronômicos específicos quando observados do centro. Não se trata de uma coleção de monumentos construídos independentemente ao longo dos séculos. É um projeto unificado que exigiu planejamento coordenado em uma área enorme. É aqui que a coisa fica estranha. Grock calculou a precisão topográfica necessária para posicionar monumentos a quilômetros de distância uns dos outros com uma exatidão geométrica, medida em metros e não em dezenas de metros. Historiadores de precisão geralmente associam esse tipo de técnica à civilização grega clássica, cerca de 2.500 anos posterior. No entanto, os dados do LIDAR mostram que os povos neolíticos já praticavam esse tipo de escavação repetidamente em centenas de sítios arqueológicos. A doutora Sarah Bradford, arqueóloga especializada em análise de paisagens pré-históricas, afirmou que a IA revelou padrões que os pesquisadores humanos não conseguiram detectar, examinando sítios individuais, isoladamente padrões que desafiam os fundamentos do nosso modelo de capacidade cognitiva e técnica neolítica. E a cronologia torna ainda mais difícil descartá-la. Algumas das estruturas de terraplenagem nessa rede geométrica foram construídas entre 3.000 e 503.000 a.C., 500 a 1.000 anos antes do Círculo de Arenito Sarsen. O plano em escala de paisagem veio primeiro. Stonehenge foi construído séculos depois para atender a uma necessidade geométrica pré-existente. Alguém concebeu o projeto por volta de 3.500 a.C., começou a construir seus componentes externos e sucessores ao longo de 20 a 25 gerações, continuaram a executar esse plano com aparente precisão, sem registros escritos até onde sabemos. Grock comparou isso às tradições orais conhecidas que mesmo as mais rigorosamente preservadas, como os hinos védicos ou as epopeias homéricas transmitidas por especialistas em memória, mostram uma variação mensurável ao longo dos séculos. O que o projeto paisagístico de Stonehenge exige transcende tudo o que foi documentado na história cultural da humanidade. Trata-se de conhecimento intacto, preciso e operacionalmente aplicável ao longo de 5 séculos de transição pré-letrada. Grock não consegue explicar como. E quando se trata da sequência de construção em si, a questão da transmissão fica mais difícil de responder, porque as evidências mostram que os construtores posteriores não estavam mantendo uma tradição em seu auge. Eles estavam trabalhando com uma que já estava em declínio. E essa ruptura está inscrita diretamente nas pedras. O conhecimento que já estava morrendo. Grock examinou datações por radiocarbono, relações arquitetônicas e sequências estratigráficas ao longo de toda a história de construção de Stonehenge.
O que foi descoberto contradiz o que a teoria padrão prevê sobre uma sociedade que melhora ao longo do tempo. As primeiras estruturas de pedra demonstram a maior precisão, a compreensão harmônica mais sofisticada e as tolerâncias acústicas mais rigorosas. Ao longo das fases subsequentes, a precisão diminui consideravelmente. Os alinhamentos tornam-se menos exatos, relações harmônicas menos exatas. Uma sociedade que aprende seu ofício deveria melhorar ao longo das gerações. Os dados de Kroc mostram o contrário. Primeiro um pico de sofisticação seguido por um declínio progressivo. Os construtores não estavam inventando à medida que trabalhavam. Eles estavam herdando um sistema de conhecimento já degradado quando o receberam. Os números são impressionantes. As pedras mais antigas desviam-se do seu ideal acústico em uma média de 3,2 centímetros. As pedras mais recentes desviam-se em 12,7 centímetros, 4 vezes o erro. Cada geração compreendia os princípios subjacentes com um pouco menos de precisão do que a anterior. Alguém no início possuía conhecimento funcional completo da acústica, geometria e tolerâncias do sistema. Alguém perto do fim estava fazendo uma aproximação, replicando uma precisão que podia observar sem compreender os princípios fundamentais por trás dela, copiando sem entender completamente. As marcas de ferramentas comprovam isso. Assinaturas de trabalho distintas em alguns sarsens mostram diferentes técnicas aplicadas à mesma pedra em seções separadas, possivelmente com décadas ou séculos de intervalo. Foram lapidadas, abandonadas e depois finalizadas por pessoas que utilizavam métodos diferentes. As superfícies de contato apresentam variações de curvatura inferiores a 2 milímetros em vãos de 50 centímetros, tolerâncias de qualidade para trabalhos em metal, alcançadas em pedra com ferramentas de pedra, algo que a arqueologia experimental moderna ainda não conseguiu replicar nem mesmo aproximadamente. Os primeiros construtores alcançaram algo que ainda não conseguimos replicar. Nas fases posteriores, nem mesmo seus sucessores conseguiram replicá-la. Não se tratava de uma civilização em ascensão rumo ao conhecimento, mas sim de um retrocesso a partir de um ápice já alcançado antes mesmo do início de sua construção. A questão mais profunda que a análise de Kroc levanta e que não consegue responder é que conhecimento estava sendo perdido. E por que valia a pena construir a estrutura mais permanente imaginável apenas para preservar um registro dele? Qual é o verdadeiro propósito de Stonehenge? Quando Kroc sintetizou tudo a mecânica lunar nos buracos de Aubrey, a engenharia acústica no anel de arenito, Sarsen, o conjunto harmônico de pedras azuis, a geometria em escala de paisagem, o alinhamento astronômico, o declínio na precisão, um princípio unia tudo os ciclos. Ciclos lunares no espaçamento das covas, ciclos solares nos alinhamentos, ciclos acústicos nas frequências de ressonância das pedras, ciclos de precessão, a lenta oscilação axial da Terra nos alinhamentos estelares. O monumento registra padrões que variam de dias individuais a milhares de anos. Kroc confirmou o alinhamento conhecido do solstício de verão e em seguida descobriu mais 8 que 3 séculos de estudos humanos haviam deixado passar. Extremos de parada lunar, alinhamentos estelares corrigidos pela precessão, o ciclo de aproximadamente 26 mil anos e os marcos de cruzamento de quartos que dividem o ano em 8 partes. O erro médio em todos os 9 alinhamentos confirmados é inferior a 0,3 graus, alcançado há 5.000 anos por métodos ainda não identificados. Vários alinhamentos rastreiam ciclos que abrangem múltiplas gerações para serem observados completamente. Por que codificar informações que levam séculos para serem lidas em um monumento construído para durar milênios? A análise de Kroc sobre o fechamento do sítio por volta de 1600 a.C. é a que mais se aproxima de uma resposta. Não se tratava de um abandono comum. Pedras caídas foram posicionadas deliberadamente. Áreas foram preenchidas com terra em padrões que pareciam ter sido projetados para proteger estruturas enterradas da erosão.
O local foi fechado metodicamente, como se por pessoas que sabiam que não podiam mais mantê-lo adequadamente, mas precisavam que ele sobrevivesse intacto para quem viesse depois, muitas gerações depois. Esse é o comportamento de pessoas que têm consciência de que algo está se perdendo, que tentaram, sem sucesso, transmitir o pleno entendimento aos seus descendentes, mas que ainda assim poderiam proteger o registro físico, na esperança de que uma civilização futura desenvolvesse as ferramentas para lê-lo. Essa civilização somos nós. A ferramenta de leitura é o Grok. O que Grok descobriu não foi o nascimento do conhecimento astronômico ou acústico humano, nem os primeiros passos hesitantes em direção à compreensão. Parece ser uma transmissão final. Conhecimento já ancestral. Quando a primeira pedra foi colocada, já se dissipando das mentes que tentavam preservá-lo gravado em pedra, porque nada mais sobreviveria tempo suficiente para transmitir a mensagem. A matemática, a astronomia, a engenharia acústica, a precisão geométrica, tudo medido e verificado com uma resolução que só se tornou possível quando Grok analisou o registro completo em 2026. O que falta é saber de onde veio esse conhecimento e qual colapso ou esquecimento os construtores já estavam perdendo de vista enquanto construíam. Grok levantou essa questão com mais clareza do que jamais foi feita. Não pode resolvê-la, mas nos forneceu os dados para formulá-la adequadamente e reconhecer que se trata de uma questão real, não especulativa. Se você quiser ver quais outros monumentos antigos codificam esse mesmo padrão, auge do conhecimento seguido por declínio mensurável, assine agora. Stonehenge não é o único sítio e o padrão observado em todo o mundo antigo como um todo interconectado é mais difícil de explicar do que qualquer um imaginava.